Antes, porém, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 111 do Regimento Interno, usará da palavra o senhor Lenine Oliveira Rocha Júnior, tesoureiro da Associação dos Diabéticos de Campo Grande, para discorrer sobre a importância da aquisição do sensor de monitoramento de glicemia. Peço ao cerimonial que encaminhe o senhor Lenine para a tribuna. Senhor Lenine já está aqui. Vossa Excelência disporá de 10 minutos para a sua explanação. Após isso, abriremos a parte aos vereadores e o senhor terá mais 1 minuto ao final para fechamento da palavra, ok? Ok. Com a palavra, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado aos vereadores, equipe, população. Quero falar um pouco primeiro sobre a doença, diabetes tipo 1, que ela é muito confundida ainda com a diabetes tipo 2, que é mais conhecida. Resumindo, essa doença é uma doença autoimune, onde o organismo da pessoa não produz mais insulina, ela ataca, é uma doença autoimune, ela ataca a célula beta do pâncreas, onde a pessoa não produz mais insulina no corpo, ela passa a não produzir. Então é necessário fazer a insulinização dessa pessoa, tanto quando ela está em repouso, ela não está se alimentando, quanto quando ela vai se alimentar. Então é um controle assim diário feito ao tipo 1, E se acarreta mais em crianças, porém também acontece com os adultos também. Geralmente ela é diagnosticada ali na infância. E pasmem, mas 1 a cada 9 crianças morre antes do diagnóstico. Então tem um problema também até na descoberta do diabetes tipo 1. Então essas crianças a cada 9, uma antes do diagnóstico vem a falecer, tá? Então esse controle ele é feito vitalício para o resto da vida, É o controle diário, constante da glicemia. Essa é a diferença do tipo 2 para o tipo 1. Tipo 1 ele não tem como resolver isso a não ser fazer um controle glicêmico, tá? Então como que é o monitoramento tradicional feito sem esse sensor que a gente está lutando para ser disponibilizado? É feito a ponta de dedo. Não sei se vocês já viram, faz um furo na ponta de dedo, coloca-se no glicosímetro e faz essa medição. Só que no tipo 1 você tem que fazer muitas medições. Você tem que fazer, por exemplo, acordou de manhã, faz uma medição, a glicemia está ok ou não está ok, você faz a insulinização, ela vai se alimentar, você tem que fazer o cálculo dessa alimentação, você tem que ver peso, você tem que ver quantos carboidratos tem, quanta proteína tem, quantas gorduras tem, são muitos cálculos para fazer uma refeição sequer. Por exemplo, a minha filha está na escola agora, ela tem o sensor, eu consigo ver em tempo real a glicemia dela, eu consigo visualizar a glicemia dela. Eu já mandei para a professora a quantidade de insulina que ela ia aplicar. Então isso me fez poder estar aqui. Se eu não tivesse o sensor funcionando agora, eu ia ter que ir na escola, como de muitas mães terem que parar de trabalhar. A maioria, 99%, são as mães que têm que parar de trabalhar para cuidar desse filho. A nossa presidente da associação tem 2 filhos DM1, Então é muito difícil, muito complicado, porque você tem que fazer isso o tempo todo. 2 horas depois do café da manhã, a gente tem que medir de novo, furar de novo o dedo. Se não tiver boa, tem que fazer aplicação na barriguinha, no braço. Almoço, mesma coisa. Então você começa a contar quantos furos você está fazendo no dedo da criança e ainda tem que aplicar a insulina. Então quantos furos são feitos aí? Isso se a glicemia estiver boa, porque se ela estiver ruim, tem que fazer mais vezes e ir controlando essa glicemia. Tá? Então essa a realidade. Qual que é o problema disso tudo? À noite. Eu não sei quantos passaram por essa experiência de você ter um filho bebezinho e você ficar toda noite vendo se ele está respirando para ver se está vivo. Eu acho que toda mãe passa por isso e muitos pais também. Você fica ali, nossa, será que ele está vivo? Será que está respirando? Você vai. E a gente passa isso todos os dias e para sempre. Enquanto o nosso filho estiver vivo, a gente vai estar preocupado se ele está tendo alguma hipoglicemia noturna. Porque se a gente errar numa aplicação de insulina, se a gente der a mais a insulina, esse paciente, essa pessoa pode ter uma hipoglicemia severa e pode falecer. Se a gente não controlar as altas glicemias,
esse paciente, essa pessoa, começa o sangue ficar ácido, porque o organismo começa a queimar a gordura para transformar, para tentar combater ali a glicemia, e começa a ficar ácido, ele pode entrar em cetoacidose e entrar em coma e pode também vir a falecer. E é muito comum os pacientes diabéticos tipo 1 serem internados por cetoacidose. Então isso acontece muito, e a maioria dos casos, até na hora que descobre a diabetes, essa criança já está em cetoacidose. Também já entendem, né, o que custa uma internação hoje por cetoacidose, né? A maioria dessas crianças acabam ficando internadas por isso, quando não fazem um bom controle, tá? Então tem uma luz nesse fim desse túnel. Graças a Deus, né? A gente tem a insulina, porque há 100 anos atrás, cerca de 100 anos atrás, essas crianças elas estavam fadadas à morte. Era uma sentença de morte quando não existia a insulina. Descobriu a diabetes tipo 1, essa criança ia para o hospital para esperar a morte. E graças a Deus nós tivemos a descoberta da insulina, que é a vida. A insulina é vida para esses pacientes, tá? Então, o que esse sensor ele traz de benefício? Como eu já disse, toda a parte ruim, vou falar da parte boa. Ele traz um melhor controle. Como eu disse, eu consigo descobrir quanto está a glicemia da minha filha antes de dar um lanche para ela. Então eu preciso fazer um cálculo. Se ela não está boa, eu tenho uma quantidade de insulina que eu tenho que aplicar nela e uma quantidade de insulina que eu preciso aplicar para esse alimento que ela vai comer. Então o certo seria pesar o alimento, saber quantos gramas de carboidrato ele tem, mas com o tempo alguns alimentos a gente já vai sabendo como é. Mas é o dia inteiro de cálculos, toda hora é calculando, é fazendo esse cálculo. Então você imagina, além da criança que está com diabetes, o adulto também acaba vivendo em função dessas medições. Então é muito complicado, cansativo e não dorme mais. Você imagina, sem um sensor, porque o que acontece? À noite, você tem que ficar cuidando da glicemia do teu filho. Eu lembro que eu acordava de hora em hora para olhar como que ela estava. Então você imagina um adulto, um ser humano, acordando o tempo todo e não dormindo mais. Eu fiquei mais de anos sem dormir, cuidando da glicemia. Então, por exemplo, eu tive que fazer reposição hormonal, porque até meus hormônios ficaram desregulados. E isso pode gerar depressão, isso pode gerar outros problemas vasculares no homem, na mulher também. Você imagina quantas doenças pode causar numa mulher que não dorme porque tem que ficar cuidando do seu filho à noite. Agora, com o sensor, se a glicemia dela baixar até um nível ali que a gente coloca, ele dá um alarme. Então o meu celular toca. Se ela subir, o alarme toca também. E se perder o sinal do sensor, também vai tocar. Então isso dá, além do melhor controle para a criança e para o adulto, os pais conseguem descansar, conseguem dormir, conseguem ter um pouco mais de tranquilidade ali no seu sono, tá? E com um melhor controle, esses pacientes começam a usar menos insumos. Porque quando você tem um descontrole de glicemia, por exemplo, quando a minha filha, se ela comer uma batata frita, uma porção de 400 gramas de batata frita, e eu dou uma insulina para ela, depois de 2 horas, a gordura dessa batata, se eu não corrigir, vai para 400 a glicemia dela. Só para vocês terem uma ideia. 400, assim, em 1 hora. E se eu não controlo isso, eu vou trazendo esses malefícios a longo prazo. Os jovens, eles têm problemas de visão, eles têm problemas de rim, porque isso acarreta quando você deixa essa glicemia em alta, tá? Então, até os 20 anos, a maior parte desses jovens diabetes tipo 1 já apresentam esses problemas por falta do controle dessa glicemia. Então, a gente precisa cuidar, ter mais atenção a esse controle, fazer o que for preciso para ter o controle. E o sensor te dá essa visão 24 horas, a facilidade de controlar, a facilidade de insulinizar. Só um minuto. E já tem mais de 40 localidades que já distribuem esse sensor.
né? A gente tem aqui, por exemplo, em Dourados, que já faz esse trabalho. Além de distribuição do sensor, tem todo um apoio também da empresa aqui, distribuir esse sensor. Então é muito importante e vai fazer com que, com esse controle de glicemia, a gente tenha utilização menor de insumos, a gente tenha diminuição de internações, a diminuição de complicações em decorrências do diabetes. Tem pessoas que chegam a ter que fazer transplante de pâncreas, transplante de rins, problemas de visão, cegueira, tudo por causa do descontrole. Então, a gente conseguindo fazer esse bom controle, muitos desses problemas podem ser totalmente sanados. Obrigado, gente. Peço que o senhor aguarde um pouco mais na tribuna dessa casa para a parte dos colegas que queiram comentar a fala de Vossa Senhoria. Pela ordem, vereador Maico Nogueira. Quero parabenizar, Lenine, te conheço não é de hoje, e o tempo que você milita nesse assunto que é de extrema importância, mostrando que a população faz muito mais do que o poder público para conscientizar o próprio poder público. Aposto que não é falta de dinheiro, tá? Aposto que não é falta de dinheiro, porque as pessoas trabalham metade do ano nesse país e devolvem sob forma de imposto. E dizer que tem criança morrendo, que tem jovens morrendo, que tem pessoas que nem chegam à idade avançada, porque você antes da sessão me falou, Maico, estimativa de vida de uma pessoa que tem diabetes tipo 1 é em torno de 30 anos de vida. Em pleno 2025 é um absurdo. E quero te parabenizar mais uma vez, dizer que a gente vai cobrar da Secretaria de Saúde uma posição referente a um plano para aquisição desses sensores de monitoramento de glicemia. Até pouco tempo atrás não tinha fitinha, que é a mais simples, a mais barata. Você me disse que ficou mais de um ano. Muitas pessoas ficaram mais de um ano sem essa fitinha. E volta e meia, por problema de licitação, acaba na rede. E o problema, ele continua, ele é diário, ele é de hora em hora na vida das pessoas. Mas eu queria te fazer uma pergunta, se você tiver oportunidade de esclarecer para a gente. Existe como reverter, por meio de exercício, qual outra política pública, para além do medicamento, a gente pode estimular para que as pessoas diminuam a sua incidência ou não? Existe algum tipo de alimentação específica que as pessoas podem ter para evitar não evoluir para um quadro de diabetes tipo 1? Por hora é só isso, senhor presidente. Obrigado. A diabetes tipo 1, diferente da diabetes tipo 2, o exercício físico, a alimentação balanceada, bons alimentos, eles ajudam na doença de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que está aqui, se não se alimentar bem, não fizer exercício, vai ter problemas de saúde. Para o diabetes tipo 1 é a mesma coisa. O exercício físico, o chá de pata de vaca, nada disso vai solucionar a diabetes tipo 1, porque ela é uma doença autoimune. Então, o cuidar da alimentação é importante, como qualquer ser humano, mas o diabetes tipo 1 ele não pode achar que ele fazer uma dieta low carb, por exemplo, e virar um atleta do crossfit ou de outras áreas, ele vai estar livre da doença. No máximo, ele vai usar um pouco menos de insulina, porque ele vai comer menos carboidrato e vai gastar mais. Só que o problema maior, é bom você ter tocado nesse assunto, imagina você ter um filho que quer ir no aniversário da escola, por exemplo, tem a festinha ali na sala de aula, e tem bolo, tem brigadeiro, e você fala para ele, não, você não vai comer. E o que acontecia? Acontece ainda que alguns médicos defendem isso, defendem que a criança faça uma dieta low carb. A criança está em desenvolvimento, ela precisa de carboidrato para crescer. E outra, o que acontecia muito? Essas crianças tinham um problema psicológico por conta disso, da privação de tudo. Quando elas chegavam na adolescência, elas se revoltam com a doença. E aí elas descuidam, e aí quando elas recobram, falam, puxa, eu preciso cuidar, já tem vários problemas que já não tem mais volta. Problema de visão, problema de rins. Então isso também é um problema. A criança ela não precisa
ficar sem comer nada, mas ela precisa comer com o controle correto, com o cálculo correto. E como é difícil e complicado fazer esse cálculo, a gente como associação também está ajudando e ensinando essas pessoas, auxiliando a como elas fazem essa contagem, e com o sensor isso vai ser mais fácil de fazer esse monitoramento e esse acompanhamento. Obrigado pela pergunta, Maicon. Vereador Dr. Lívio, pela ordem. Lenine, quero te parabenizar pela luta, né? Solidarizar com a luta de toda a Associação dos Diabéticos de Campo Grande. Tenho mãe diabética também, a gente entende essa luta aí diária. E eu tive a oportunidade, num determinado momento da minha vida, em que eu fui diagnosticado como pré-diabético. E aí, nesse caso, eu acabei utilizando essa ferramenta, né, o sensor, e foi realmente de extremo uso, né, e facilidade, praticidade para que a gente pudesse fazer o tratamento mais adequado. E a diabetes hoje, eu encaro como a pior doença existente na humanidade. Por quê? Porque ela vai lesionando cada órgão do corpo humano ao longo do tempo, né? Eu sou oftalmologista e a gente vê uma série de pacientes que são hoje deficientes visuais em função do mau controle do diabetes. Assim como o efeito renal, vários dialíticos que hoje enfrentam essa rotina de estarem aí 3 vezes por semana numa máquina de hemodiálise, também em função das lesões ocasionadas pelo diabetes. Além de aumento de infartos, AVCs e uma série de outras situações. E quando isso se repercute para uma infância, né, uma primeira infância, uma adolescência, isso se torna ainda mais grave. Então eu espero que, como avanço na política pública de controle do diabetes, esse projeto que tem o meu total apoio, ele venha realmente a vigorar. Conte com esse parlamentar, conte com esta casa para esse apoio completo e restrito a essa demanda. Muito obrigado. Pela ordem, vereadora Luísa Ribeiro. Obrigada, presidente. Também usar esse microfone para cumprimentá-lo, parabenizar, reconhecer toda a luta, né? Uma questão de termos já a humanidade, a sociedade construído o instrumento necessário para melhorar a vida das pessoas, né? A ciência já alcançou esse lugar, né? Já temos o aparelho, já temos a tecnologia, mas precisamos fazer acessível a todos, porque senão daí não serviu aos propósitos dela. É essa a nossa sempre angústia, né? Que a gente precisa avançar na pesquisa, na ciência, encontrar caminhos, e encontrando, precisa ter voz como a tua, para chegar aqui nesse plenário, nos mobilizar o vereador Ronilson Guerreiro, que fez o projeto de lei, que está tramitando, é isso, né, vereador? Projeto de lei na Câmara, que terá com certeza o nosso apoio. E aí depois tem uma outra fase, que é a fase da garantia da efetividade desta norma, né? Então, dizer assim, que o senhor pode contar muito com a minha energia aqui, meu concurso, como eu acho que de todos os vereadores. Falar para o vereador Ronilson: vereador, o senhor me chama, olha, Luísa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, sobre esse projeto, sobre essa conquista, porque nós sabemos o quanto isso é transformador na vida das pessoas. Esses dias mesmo eu vi na internet, passando ali, né, olhando as coisas que estão no feed, apareceu um prefeito de uma cidade do interior de São Paulo fazendo exatamente isso, a colocação nas crianças desse aparelho para fazer a medição precisa, né, da glicemia, e aí poder tomar as providências, tanto a família como a escola, como qualquer pessoa que esteja com elas, né? Então isso é muito importante. Também o monitoramento para os idosos, né? Porque a pessoa, quando está
está na fase adulta tem mais consciência, às vezes é capaz de se conduzir. Mas os bem pequenos e os idosos precisam muito desse monitoramento. Então, parabenizá-lo, dizer que pode contar muitíssimo com todos nós aqui. Obrigado. Ordem, vereador Ronilson Guerreiro. Senhor presidente, antes da minha fala, eu quero aqui expressar minha solidariedade do fato que aconteceu em relação ao seu assessor, dizer que é empatia pura no nosso coração. Nós vivemos como se estivéssemos de partida. Por isso que é importante viver intensamente cada momento da nossa vida com gratidão. Então fica aqui registrado o meu carinho à família e a toda a sua equipe. E dizer aí ao Lenine que esse projeto que vocês trouxeram até a Câmara Municipal de Campo Grande é muito importante. É referência, é empatia. Eu fico imaginando, vereadora Luísa, quantas crianças, quantos adultos, quantas pessoas precisam furar o dedo diariamente para verificar o nível de glicose no sangue. Quantas pessoas sofrem neste momento porque precisam de uma atenção especial do poder público. E esse projeto, além de já estar em outras cidades como Dourados, outras capitais, precisa ser aplicado em Campo Grande. E eu quero fazer um apelo aqui a todos os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. Quando esse projeto for em votação, vamos aprovar. Já falei com a secretária de saúde, juntos conversamos com ela. Ela sabe a importância que tem esse projeto. Já quero fazer um apelo aqui a todos os vereadores para que nós possamos assinar uma emenda coletiva, impositiva. Cada um dá um pouquinho da sua emenda para fazermos um projeto piloto para comprar esse sensor para as nossas crianças, para as pessoas com diabetes. Dizer que é importante essa casa sensibilizar por essa causa, empatia. Quantas pessoas precisam de uma atenção? E digo mais, quando você tem o sensor, vai evitar internações, vai ter maior qualidade de vida, vai ter respeito à pessoa. Então, na verdade, foi aquilo que o vereador Maico disse, muitas vezes não é o dinheiro, não é o recurso, é, na verdade, nós organizarmos para que as pessoas possam ter esse sensor. Então, aqui fica registrado a gratidão por o senhor estar aqui, a gratidão de todos os vereadores, e eu acredito muito, como o vereador Clodoilson também quer assinar o projeto, a vereadora Luísa quer assinar o projeto, que esse projeto será aprovado, que iremos conversar com a prefeita. Campo Grande vai ser piloto em relação a esse projeto e pode contar comigo e com vários vereadores dessa casa. Muito obrigado, viu? Vereador André Salineiro, pela ordem. Caro Lenine, muito importante, sem sombra de dúvida, a questão do sensor. Eu participei da diretoria da ADIFA, outrora, que é a Associação dos Diabéticos, Familiares e Amigos do Mato Grosso do Sul. Eu fui voluntário na diretoria e vi ali os números estarrecedores do descaso do poder público com o diabetes, né? Uma doença que afeta milhares de brasileiros. Aqui mesmo neste plenário, se perguntarmos se há pessoas com diabetes, com certeza terá. E precisamos de medidas públicas para facilitar, amenizar o dia a dia das pessoas que têm que conviver com a diabetes. Então, parabéns. Eu acho que é uma luta muito bonita. Inclusive, também por falar em questão de saúde, gostaria de avisar os nobres pares que o nosso gabinete está ali no corredor da Câmara com a campanha de doação de órgãos, conscientização sobre doação de órgãos. É uma atitude tão simples, mas que pode salvar tantas vidas, né? E a gente mandou fazer uma pulseira verde para colocar no braço da pessoa, que é para quando ela chegar na casa dela, ela lembrar a família dela, avisar que ela é doadora de órgãos, né? Então fica o convite para aqueles que quiserem ter mais informações sobre essa questão da doação de órgãos, nos procure. Muitas pessoas têm dúvidas, né, ou tem um tabu sobre essa questão da doação de órgãos, nós estaremos ali à disposição. Parabéns pela vossa fala. Obrigado. Concluído as falas dos colegas, convido Vossa Senhoria
para ter mais alguns minutos e fazer a sua conclusão, de acordo com aquilo que os vereadores comentaram da fala de Vossa Senhoria. Ok, obrigado. Eu quero agradecer, né, o apoio e o espaço para esse assunto que é tão sério, né, e só complementando a fala do vereador Ronilson, que sobre a diminuição de gasto, além de você ter uma diminuição de internações, uma diminuição de uso de insumos, você tem também uma família produzindo mais, né? Por exemplo, a minha esposa hoje está no trabalho, semana que vem ela viaja a trabalho, né? E eu estou trabalhando, eu trabalho remoto também. Então você consegue, além de tudo, ter esse ganho de pessoas trabalhando, pessoas produzindo, né, mais adultos produzindo, gerando riqueza para a nossa cidade, para a nossa nação. Eu quero agradecer a todos e espero que a Prefeitura dê esse apoio a gente também e também coloque isso como prioridade para a saúde pública aqui da cidade de Campo Grande. Obrigado.